Agora sim, vamos entender juntos o que é Grayscale, qual a importância dela para o mercado de criptomoedas, na minha opinião, não só dela, mas de outros fundos de investimento de criptomoedas em geral, apesar de eu não investir em fundos e preferir comprar ativos. E, obviamente, vamos ver também que 13 altcoins explosivas são essas. Bom, começando pelo começo, como diriam sábios da literatura moderna, para quem não sabe, Grayscale é o maior fundo de investimentos de criptomoedas de todo o mundo. Tá, Mário, muito legal, mas qual é a importância disso? Tá aqui na apresentação. A importância é que muitos novos entrantes, na minha opinião, que ainda vão conhecer esse mercado de criptomoedas, que ainda estão estudando sobre o mercado de criptomoedas, que eventualmente quase entraram na nossa última alta histórica, mas ainda estavam cheios de incertezas. Essas pessoas, provavelmente ainda nos próximos anos, não todas, mas algumas delas, certamente não se sentirão confortáveis e confiantes em suas habilidades de adquirir por conta própria os seus próprios criptoativos. Então, já te dando de cara, a primeira importância é que a Grayscale permite que investidores mais tradicionais, investidores mais conservadores, aqueles que não têm muita confiança ainda na tecnologia de blockchain, ainda não entendem o ecossistema de criptomoedas como um todo, possam penetrar e iniciar com muita cautela nesse mercado. Independente de eu achar certo ou errado, independente de eu investir ou não dessa forma, e no caso eu não invisto, eu não desqualifico o papel e a importância de fundos de investimentos de criptomoedas como a Grayscale. Só hoje, para vocês terem ideia, o market cap aproximado da Grayscale é de 21 bilhões de dólares, que já seria o suficiente para colocá-la em 9ª posição no mercado de criptomoedas como um todo. Para fechar nossa contextualização inicial, eu trouxe esse gráfico muito conhecido por profissionais de marketing, que é um gráfico do ciclo de adoção de um produto ou serviço. E eu vou explicar o porquê dessa relação com a Grayscale e com o mercado de criptomoedas como um todo. Para começar, nos primeiros ciclos da Bitcoin, a gente viveu a fase das pessoas que compõem, em média, 2,5% do ciclo total de adoção de um produto. Hoje, eu acredito que estamos na fase do Early Adopters, que são pessoas que adotam aquele produto ou serviço. No exemplo de hoje, é uma tecnologia, no caso, antes da maioria das pessoas ainda. Ou seja, eles não são tão rápidos e disruptivos quanto inovadores, mas ainda estão à frente da grande maioria das pessoas. E esse é o ponto-chave para mim do porquê que essas altcoins, mesmo que eu não seja profundo conhecedor de seus projetos e tecnologias, eu consigo afirmar hoje que quase que com certeza, se elas permanecerem no índice da Grayscale, vão valorizar muito. E eu vou explicar mais uma vez para ficar claro. Hoje a gente está nessa fase aqui e o mercado chegou a atingir mais de 2 trilhões de dólares. Sendo que, como eu já te disse, mesmo com a correção, a Grayscale, o valor de mercado da Grayscale é o suficiente para colocá-la na 9ª posição do mercado de criptomoedas como um todo, comparando o market cap. Logo, o que você acha que vai acontecer quando 34% das pessoas que ainda não entraram no mercado entrarem e, consequentemente, a tecnologia ela já é mais segura para o olhar comum das pessoas, porque quase 20% da população já entrou, já começam a aparecer notícias de países adotando, de empresas comprando. Então, consequentemente, essas pessoas já se sentem mais seguras para entrar no mercado. Mas ainda assim, se no Early Adopters a gente tem uma faixa considerável de pessoas comprando fundos de investimento ao invés de comprarem criptoativos diretamente, com certeza nessa faixa da população de 34% em média de pessoas que ainda vão adotar a Bitcoin ou outras criptomoedas, vamos ter pessoas ainda receosas e que provavelmente, ao invés de comprarem diretamente o seu criptoativo, vão investir por meio de fundos, vão investir e se expor àquela tecnologia, àquele ativo, de maneiras mais seguras e conservadoras,
como seria, por exemplo, o caso de comprar ações da Coinbase ou ações da MicroStrategy. E eu sei que na teoria, no mundo utópico das criptomoedas, players como a Grayscale, players como exchanges não deveriam existir. As pessoas deveriam ser donas do seu próprio destino, das suas próprias trocas e decisões. Mas isso é utopia ainda hoje. E eu acho que é normal e vai fazer parte desse amadurecimento desses investidores investir em fundos de investimentos eventualmente ou até em outras empresas sólidas expostas a criptoativos. Então, mais uma vez, não é minha intenção te incentivar a investir em fundos de investimentos. A minha opinião pessoal é que todo mundo deveria estudar e ter controle da sua própria carteira de criptoativos, de preferência fora de exchanges, mas nesse momento eu não quero dar a minha opinião pessoal e sim apresentar alguns fatos que para mim são muito óbvios.